é preciso, viver não é preciso, navegar é preciso, viver não é preciso. Cristóvão Colombo queria realmente comprovar que a Terra era redonda e chegou, de fato, às Índias. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil e, por acaso, se vocês já se depararam com alguma dessas questões, são curiosos, me acompanhem e vejam essa história. Olá a todos aqueles que estão acompanhando o nosso canal, estão inscritos, agradecendo a todos que estão curtindo os nossos vídeos. E hoje nós vamos falar de um tema muito conhecido até, apesar de alguns detalhes nem tanto, que são as chamadas grandes navegações, também conhecido como expansão marítima europeia dos séculos XV e XVI, que tem suas raízes lá atrás do século XIII, com o surgimento da burguesia, com o renascimento comercial, o processo de urbanização da Europa, que abandonava aquele sistema feudal de produção baseado unicamente na agricultura e na pecuária. A burguesia se tornou rica com o comércio e passa a ser a principal classe interessada no processo de expansão marítima, a fim de investir o seu dinheiro em algo rentável. E isso era a demanda em busca das especiarias que hoje nós encontramos em qualquer mercado de forma muito fácil. Cravo, canela, noz moscada, gengibre e pimenta do reino. Mas na época eram artigos extremamente raros, preço muito alto, buscadas principalmente pelos comerciantes italianos de Gênova e Veneza, e onde? Em Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente, que não produzia as especiarias, que vinham essas de um outro local, das Índias, que era uma região muito maior que o país Índia que nós conhecemos hoje, uma região do Oriente conhecida como Índias Orientais, abrangia Índias e outros países atuais. E além das especiarias, produtos de luxo que vinham de outras regiões do Oriente também, como tapetes, joias, incenso e outras coisas. Os italianos, com a reabertura do mar Mediterrâneo ao comércio, depois das cruzadas, que contribuíram para isso, monopolizavam o comércio das especiarias, mas traziam uma quantidade muito pequena e a preços altíssimos. E logo países europeus, Portugal à frente, começaram a pensar: precisamos nos livrar dos italianos e buscar um caminho direto até as Índias. Então, vários fatores vão contribuir para o início das navegações. Um deles, a própria burguesia endinheirada, que tinha como financiar as navegações. Países como Portugal, que tinha toda uma organização política já para isso. As famosas grandes invenções, em especial instrumentos de orientação no oceano. Até então, a única forma de se orientar era através dos astros. Como, por exemplo, dois pescadores a conversar num porto em Lisboa. Vamos sair a navegar, Joaquim? Mas como, Manuel? Não está a ver que está a chover? Mas o que tem isso, homem? Tu é feito de açúcar? Não, mas esqueceste? Se vamos sair a navegar, chovendo, como vamos nos orientar a voltar para o porto? Ah, é mesmo, havia me esquecido, opá. Então vamos ficar por cá mesmo e comer este resto da bacalhoada. É óbvio que isso não aconteceu, mas digamos que houvesse tal fato. E eles realmente não tinham como se orientar. E onde ainda no Mar Tenebroso, o Oceano Atlântico, como era chamado até então, um local onde haviam monstros marinhos, segundo vários marinheiros, nunca viram nenhum, mas imaginavam que existiam isso, e tempestades que faziam afundar as embarcações. Então, os instrumentos náuticos de navegação foram descobertos, inventados, favoreceram e beneficiaram essas viagens. A bússola, o astrolábio, o quadrante. Além dessas, o aperfeiçoamento da caravela, a invenção do papel e da pólvora, o papel que possibilitou que a edição de livros em maior quantidade sobre navegações, a edição de mapas, e a pólvora que vai servir para quê? Para amedrontar os povos encontrados em locais descobertos pelos europeus, que se tornavam esses povos contrários à presença europeia. Então, Portugal é o primeiro país a se lançar ao mar, já em 1415. Diferente do que se pensa, a queda de Constantinopla, em 1453, que vai fazer com que o comércio com as especiarias seja dificultado, ela não é causa das navegações, uma vez que Portugal já estava navegando desde 1415. O que vai acontecer em 1453 é que, com a dificuldade cada vez maior de se chegar até Constantinopla, há um aumento do desejo
de se chegar até as Índias, onde eram produzidas as especiarias, e buscar lá na fonte por um preço melhor, em quantidade maior, para levar-se para a Europa. Mas Portugal já navegava desde 1415, primeira conquista portuguesa, a cidade de Ceuta, no norte da África. E por que Portugal é o primeiro país a sair navegando? Primeiro, porque tinha uma posição geográfica favorável, totalmente voltado ao Oceano Atlântico, que não explica apenas. Segundo fator, a estabilidade financeira. A burguesia portuguesa, desde a ascensão da dinastia de Avis, que havia sucedido a dinastia de Borgonha, a primeira dinastia portuguesa, chamada de reis agricultores, agora a dinastia de Avis, apoiada pelos burgueses, se tornaram os reis navegantes. Essa união do governo português com a burguesia foi essencial para o processo de navegações. O apoio da igreja, que conferiu às navegações portuguesas o caráter de cruzada, legitimando as conquistas portuguesas e beneficiando Portugal. A centralização administrativa. Portugal já nasceu em 1139 como um país centralizado, diferente de outros, como a Espanha, que não existia. A Espanha estava lá ainda envolta na guerra para expulsar os árabes e no processo de unificação. Não existia Espanha. Portugal, por sua vez, já estava unificado, por isso Portugal começa navegando muito cedo e, a partir da tomada de Ceuta, vai ocupando o litoral africano, conquistando as ilhas do Atlântico, Madeira, Açores, Cabo Verde, e desenvolvendo o chamado périplo oriental de navegação, ou périplo africano, chegar ao Oriente viajando em direção ao Oriente. Com isso, os portugueses vão conquistando cada vez mais parte do litoral africano, até que Bartolomeu Dias, viajando sob as ordens do rei Dom João II de Portugal, chega ao extremo sul da África. E ali ele se depara com uma série de tempestades e dá o nome de Cabo das Tormentas àquele lugar. E regressa a Portugal a comunicar ao rei o que havia descoberto. Acontece que o rei de Portugal, conhecendo que havia chegado na metade do caminho, bastava dobrar o Cabo das Tormentas e subir o Oceano Índico, que hoje nós conhecemos, chegaria-se até as Índias, muda o nome do lugar para Cabo da Boa Esperança. Acontece que, logo após a viagem de Bartolomeu Dias, chega em Portugal um aventureiro, que não era navegante em si, era tido como um aventureiro, Cristóvão Colombo, italiano, com uma proposta: vamos mudar esse negócio de viajar para o Oriente em direção ao Oriente. Mas tu quer fazer o quê, Colombo? Perguntou o rei de Portugal. Vamos viajar em direção ao Ocidente. Vamos começar tudo de novo. Mas tu tá doido, Colombo. Nós já chegamos na metade do caminho. Bartolomeu Dias acabou de chegar lá, do extremo sul da África. Não vamos começar tudo coisa nenhuma. E o Colombo teve que se retirar de Portugal. E foi em direção à Espanha, onde ele encontra o apoio dos chamados reis católicos. Isso em 1492. A Espanha aí já existia, porque lá em 1453... os reis católicos, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, haviam terminado de expulsar os árabes, se casaram e terminaram o processo de unificação daqueles pequenos reinos, Aragão, Castela, Navarra, Leão e vários outros, e formaram a Espanha que nós conhecemos. E eles acolhem Colombo. E ali, principalmente com a rainha Isabel de Castela, que venceu a relutância do marido, financia a viagem dele como? Vendendo as joias, segundo dizia uma lenda antiga. Não, ela conseguiu um empréstimo com os burgueses de novo, que vão financiar esse negócio. E Colombo vai deixar o Porto de Palos, viajando em direção ao Ocidente, e no meio do caminho ele se depara com a ilha de Guanahani, que fica onde nós sabemos hoje que é a América Central. Mas ele não sabia disso, ele imaginava ter chegado às Índias. Ele morreu convicto de ter chegado às Índias e regressa para a Espanha. Só que quando a notícia chega em Portugal, o governo português entendeu. Colombo descobriu uma coisa nova. Ele não está sabendo. Ele está mais doido do que a gente pensava. Então, nós temos direito a isso? Temos. Por que Portugal tinha direito? Porque haviam tratados anteriores dizendo que toda e qualquer descoberta feita por outros países, Portugal teria direito a uma parte. Portugal ameaçou os reis católicos. Queria uma parte daquilo. Os reis católicos, não querendo criar caso com Portugal, nem podia enfrentar uma nova guerra, vamos fazer um acordo. Como? Apelaram para o Papa Alexandre VI, que era espanhol, diga-se de passagem. E esse Papa Alexandre VI assina a famosa bula Intercetera. Intercetera, que em português significa entre outras coisas.
E essa bula intercétara dividiu aquela descoberta de Colombo, dizendo que passaria um meridiano a oeste das ilhas de Cabo Verde. As terras que ficassem a leste desse meridiano pertenceriam a Portugal, as terras a oeste pertenceriam à Espanha. Acontece que esse meridiano passava no meio do Oceano Atlântico. Passaria. E Portugal sabia disso e reclamou. Queria que aquilo fosse refeito. Vamos apelar para o Papa de novo? Não, esquece esse negócio. Vamos fazer um novo acordo, um novo tratado. Foi o famoso Tratado de Tordesilhas de 1494, que vai apenas recuar aquele meridiano de 100 para 370 léguas. Dizendo a mesma coisa. As terras a leste seriam da Espanha, as terras a oeste seriam de Portugal. Mas Portugal deu-se por satisfeito. Como? Sabia que havia alguma coisa aqui embaixo? América do Sul, o Brasil no meio? Não, ninguém imaginava, ninguém sabia se tinha. Mas os portugueses desconfiavam que havia alguma coisa. E isso comprova o argumento a favor da intencionalidade da viagem de Cabral. Porque se 6 anos antes de Cabral sair de Portugal em direção às Índias, Portugal já havia reclamado a respeito daquela bula intercétera, exigido um novo tratado, significava que havia uma desconfiança a respeito da existência de terras por aqui. Então, foi feito o Tratado de Tordesilhas, Portugal se aquietou, mas continuou navegando. Agora foi a vez de Vasco da Gama, esse que está aqui, não o time de futebol, o navegante, que foi nomeado comandante de uma expedição, agora por Dom Manuel, novo rei de Portugal, para ir até as Índias. Agora sim, para chegar até as Índias. Bartolomeu Dias não chegou. E o Vasco da Gama chega até Calicut, nas Índias. Ele descobre o caminho marítimo para as Índias. E isso foi imortalizado no célebre poema Os Lusíadas de Camões. Anos depois, a famosa expedição de Cabral, Pedro, bem entendido. Cabral, Pedro Álvares Cabral, chamado pelo rei de Portugal, e o nomeia comandante dessa nova expedição, a maior expedição até então montada. Diz a ele, é o Cabral, faz o seguinte, vamos lá montar uma expedição, tu vai até as Índias, firma lá o comércio com as Índias, mas dá uma olhadinha lá para o sul, se tem alguma coisa, alguma terra lá que nós podemos tomar posse naquelas que ficou dividida lá no Tratado de Tordesilhas, assinado lá atrás. Agora vai lá, vai navegar e deixa aqui acabar com a minha bacalhoada. Eu gostava de uma bacalhoada já nessa época. Então Cabral saiu de lá e veio pelo oceano e acabou parando no Brasil por acaso. É uma discussão muito grande ainda hoje, mas pelos argumentos que nós temos, o primeiro lá de trás, a reclamação de Portugal, em 1494, gerando o Tratado de Tordesilhas. E a ideia que se tem é que ele teria recebido ordens secretas de Dom Manuel, que passou a ser chamado de o Venturoso, feliz, porque Vasco da Gama, no seu reinado, havia chegado até as Índias. Ele acabou chegando aqui no Brasil. Porque ele se desviou demais da rota, se perdeu? Impossível! Porque entre os comandantes dos seus navios estava Bartolomeu Dias, que sabia o caminho. Ele descobriu o Cabo das Tormentas. Então Cabral não se perdeu coisa nenhuma. Ele acabou se desviando, muito provavelmente, não podemos afirmar com absoluta certeza, mas muito provavelmente ele chega cá ao Brasil de forma intencional. E depois parte para as Índias, e infelizmente lá no mesmo Cabo das Tormentas, agora Cabo da Boa Esperança, o navio do Bartolomeu Dias afundou e ele morre num local que ele havia descoberto. A Espanha, por sua vez, depois da viagem de Colombo, que fez várias outras viagens à América, achando que havia chegado às Índias, empreendeu mais algumas. Uma delas, que não é bem uma navegação, quando o navegante espanhol avista o Oceano Pacífico atual, que ele chamou de Mar do Sul, atravessando o Istmo do Panamá. E mais adiante, um outro português, que foi Fernão de Magalhães, que não teve sorte também em Portugal, se dirigiu à Espanha e organizou a primeira viagem de circunnavegação ao redor do mundo, que ele não completou. Na região das Filipinas, ele foi morto pelos nativos e quem completou a viagem foi o seu imediato Sebastião Elcano, que havia descoberto o Mar do Sul. Foi Vasco Nunes Balboa, espanhol, o único espanhol, aliás, que chefiou. Porque o primeiro, que havia chefiado uma expedição espanhola,
foi Colombo italiano e agora um português. E Portugal, além disso tudo, voltando um pouquinho a Portugal, faltou dizer que Portugal detinha, na época, um centro de pesquisa náutica, que era o que nós chamamos erroneamente de escola de Sagres. Nunca foi uma escola. Em Portugal ninguém fala escola de Sagres. Isso é um erro aqui nosso, infelizmente, que foi criado pelo infante Dom Henrique, filho de um rei de Portugal, entusiasta de navegações, esse que está aqui também com a estátua dele na frente do castelo onde morou, no promontório de Sagres. E ali ele reunia navegantes, cartógrafos e outros e discutia a respeito de navegação. Isso fez com que Portugal tivesse assim, um conhecimento náutico muito grande. Por isso se explica o pioneirismo português nas navegações. Fechamos, então, rapidamente esse processo de navegações. Se você curtiu o vídeo, acompanhe com a gente aqui no canal. O próximo nós falaremos sobre as navegações tardias, países que se atrasaram no processo de navegações. Então, muito obrigado a todos e até lá. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso.